O interior do Brasil esconde segredos que poucos se atrevem a contar, histórias de fenômenos que desafiam toda a lógica e compreensão humana. Em pequenas cidades e vilarejos afastados, onde o silêncio da natureza parece esconder algo mais, moradores compartilham relatos tão assustadores que chegam a arrepiar a espinha de quem ouve. Essas histórias não são simples contos para assustar crianças, mas depoimentos verdadeiros de pessoas comuns que enfrentaram o inexplicável, o sobrenatural e o impossível. O que você está prestes a ouvir vai muito além do que a ciência pode explicar, mergulhando em um mundo onde o véu entre o real e o sobrenatural se torna tênue e frágil. Prepare-se para conhecer relatos que vieram diretamente do coração do Brasil, de regiões onde o sobrenatural não é apenas lenda, mas uma realidade assustadora e constante. Começamos nossa jornada no interior de Minas Gerais, numa pequena cidade chamada São Benedito. Lá, um grupo de moradores se reuniu para relatar experiências que nunca deveriam ter acontecido. Dona Helena, uma senhora de 67 anos, conta que, certa noite, ouviu passos pesados ao redor de sua casa, mas quando foi verificar, não encontrou ninguém. O que a deixou realmente aterrorizada foi ver um vulto escuro se aproximar da janela, seus olhos brilhando intensamente na escuridão. O vulto não falava, não fazia barulho, apenas observava por longos minutos antes de desaparecer. Dias depois, outras pessoas na mesma rua começaram a relatar sons semelhantes, como se algo invisível caminhava entre as casas. O medo tomou conta da comunidade, e muitos passaram a evitar sair à noite. A polícia foi acionada, mas não encontrou nenhuma explicação plausível. O que seria essa presença? Um espírito inquieto? Uma entidade desconhecida? Ou algo muito pior? Indo para o interior da Bahia, a cidade de Santa Rosa guarda um mistério antigo que voltou a assombrar seus moradores. Um casarão abandonado, conhecido como a Casa do Silêncio, era local de festas e encontros na década de 1950. Mas após uma tragédia, quando todos os seus moradores desapareceram misteriosamente em uma única noite, o local foi abandonado. Testemunhas afirmam que, desde então, luzes e sombras se movimentam pelo casarão à noite, e sons de música antiga ecoam pelas paredes. Um jovem chamado Pedro decidiu investigar e passou uma noite lá dentro. Ele registrou com seu celular imagens que mostram portas se abrindo sozinhas, sombras dançando nos cantos e um piano tocando sem ninguém por perto. Pedro relata sentir um frio intenso e a sensação de estar sendo observado constantemente. Ao amanhecer, ele saiu correndo, dizendo nunca mais voltar. Relatos como o de Pedro se multiplicaram, e a Casa do Silêncio se tornou um símbolo do sobrenatural na região. No sertão de Pernambuco, uma vila chamada São Lourenço tem sua própria história aterrorizante. Moradores falam de uma figura chamada o Guardião das Sombras, uma entidade que aparece nas noites sem lua para proteger a vila, mas que também pune aqueles que se aventuram fora das trilhas conhecidas. Várias pessoas relataram encontros com essa entidade, descrevendo-a como uma figura alta, envolta em um manto negro, com olhos vermelhos que parecem penetrar a alma. O medo é tanto que ninguém sai à noite sem um grupo e sem deixar rastros. Um jovem chamado Lucas contou que, certa vez, ele e seus amigos se perderam na mata e ouviram um sussurro que dizia seus nomes. Quando olharam para trás, viram a figura do guardião se aproximando lentamente. Conseguiram fugir, mas desde então, evitam falar sobre o que viram. O Guardião das Sombras virou lenda viva, um aviso para que ninguém desafie o que habita aquelas matas. No interior do Pará, pescadores da região de Marabá também têm seus relatos. Dizem que, certa noite, um barco foi encontrado à deriva no rio Tocantins, com sinais de luta e marcas estranhas nas laterais, mas sem ninguém a bordo. O desaparecimento dos tripulantes ficou envolto em mistério, e ninguém conseguiu explicar o ocorrido. Dias depois, pescadores relataram ver uma luz azulada flutuando sobre as águas, acompanhada de uma melodia hipnótica que atraía qualquer um que estivesse por perto. Alguns que ouviram a música relataram entrar em transe e só acordar horas depois em locais distantes. Essa luz ficou conhecida como a Sereia do Rio, uma entidade que atrai e desaparece com os incautos. Histórias assim circulam entre os moradores, mas são sempre acompanhadas de advertências para não se aproximar das margens durante a noite. Encerrando essa jornada pelo sobrenatural brasileiro, chegamos ao interior do Mato Grosso do Sul, onde existe uma fazenda que já foi palco de acontecimentos inexplicáveis. Dona Maria, a proprietária, conta que, há alguns anos, começou a ver vultos ao redor da casa, especialmente após o anoitecer. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam sem vento e sons de risadas infantis ecoavam pela casa vazia.
Um grupo de médios foi chamado e constatou uma forte presença espiritual, provavelmente ligada a um antigo morador que morreu tragicamente na propriedade. Desde então, Dona Maria mantém velas acesas durante a noite e realiza rituais de limpeza espiritual. Apesar do medo, ela nunca quis abandonar a fazenda, afirmando que aquele é o seu lar, mesmo com tudo o que acontece. Para os vizinhos, a história da fazenda é um lembrete de que o sobrenatural está mais perto do que se imagina, e que nem sempre estamos sozinhos. Esses relatos são apenas uma pequena amostra do que acontece nas profundezas do interior brasileiro. Se você, espectador, já viveu alguma experiência sobrenatural ou conhece histórias que merecem ser contadas, compartilhe nos comentários. Acreditar ou não é uma escolha pessoal, mas ignorar esses relatos seria fechar os olhos para um mundo que existe ao nosso lado, invisível e assustador. No próximo vídeo, vamos continuar essa investigação com relatos inéditos, entrevistas exclusivas e análises que podem ajudar a entender o que realmente está acontecendo. Até lá, fique atento e lembre-se, o desconhecido está mais perto do que você imagina. Na região de Goiás, numa pequena comunidade chamada Vila do Mato, há relatos que circulam há décadas sobre o chamado espírito do Curupira. Diferente das versões conhecidas do folclore, aqui o espírito não é apenas uma figura protetora da floresta, mas uma entidade que se manifesta de forma assustadora para quem desrespeita a natureza. Agricultores que invadiram áreas proibidas relataram ter visto uma criatura baixa, com cabelos vermelhos em chamas e olhos que brilhavam como brasas, seguindo-os silenciosamente pelas trilhas. Um caso famoso envolveu um grupo de caçadores que, ao tentar capturar animais protegidos, desapareceram misteriosamente sem deixar rastros. Os sobreviventes falaram de uma presença que parecia controlar a floresta, fazendo com que caminhos desaparecessem e sons de animais virassem gritos humanos. A história do Curupira da Vila do Mato é mais do que uma lenda, é um aviso sombrio, um limite invisível entre o natural e o sobrenatural. Já no interior do Maranhão, na cidade de São Félix, existe uma fazenda que é conhecida como a Fazenda dos Ecos. Os moradores locais contam que, em determinadas noites, é possível ouvir vozes distantes que repetem palavras e frases em línguas antigas, como se fantasmas de outras épocas ainda residissem ali. O proprietário atual, seu Raimundo, relata que, numa noite, enquanto trabalhava até tarde, ouviu seu próprio nome sendo chamado repetidamente por uma voz que parecia vir do além. Intrigado, ele seguiu o som até um galpão abandonado onde encontrou uma antiga caixa de madeira, selada com símbolos que ele não reconheceu. A caixa nunca foi aberta, mas desde então os fenômenos aumentaram, objetos se movem sozinhos, sombras surgem nas paredes, e uma sensação de presença constante toma conta do ambiente. Pesquisadores de história local acreditam que a fazenda foi construída sobre um antigo cemitério indígena, e que as vozes podem ser ecos de rituais esquecidos. No interior de São Paulo, em uma cidade chamada Pirapora do Bom Jesus, moradores relatam uma presença conhecida como a Dama da Estrada. Ela aparece nas noites chuvosas, vestida de branco, pedindo carona para motoristas solitários. Muitos afirmam que, após aceitar a carona, começam a sentir uma pressão estranha no peito, e ao olhar pelo retrovisor, a figura simplesmente desaparece, deixando apenas uma névoa fria. Alguns motoristas dizem ter ouvido sussurros confusos, como se a dama tentasse contar uma história trágica, mas ninguém conseguiu entender as palavras. Essa aparição vem sendo registrada há décadas, com relatos que indicam que a dama teria morrido em um acidente naquela mesma estrada, e sua alma estaria presa, buscando alguém que pudesse contar sua verdade e libertá-la. No interior do Paraná, a cidade de São Mateus do Sul abriga um mistério ligado ao chamado Bosque dos Espíritos. Um lugar de mata densa e trilhas estreitas, onde caminhantes relatam perder a noção do tempo e da direção. Relatos contam que, ao se aventurar no bosque, é possível ouvir risadas infantis que parecem vir de todas as direções, acompanhadas de sombras que se movem rapidamente entre as árvores. Uma vez, um grupo de jovens desapareceu por quase 12 horas e foi encontrado desorientado, sem memória do que aconteceu durante esse período. Eles juram ter visto figuras pequenas, quase transparentes, que os guiavam e os assustavam ao mesmo tempo. Esse fenômeno tem sido objeto de estudos por parte de especialistas em fenômenos paranormais, que sugerem que o local seria uma espécie de portal para outras dimensões, onde as leis da física e do tempo não se aplicam da mesma forma. Por fim, no interior do Rio Grande do Sul, uma pequena comunidade chamada Vila Esperança é conhecida por seus relatos de luzes na colina. Moradores afirmam que, em noites sem lua, bolas de luz coloridas surgem na colina próxima à cidade e flutuam silenciosamente, mudando de cor e forma. Muitos tentaram capturar essas luzes com câmeras, mas sempre que um equipamento é ligado, as luzes desaparecem ou se tornam borrões na imagem.
Acredita-se que essas luzes sejam manifestações de espíritos antigos que protegem a região, mas também há quem diga que são sinais de presenças alienígenas observando a Terra. Entre os relatos, há histórias de encontros próximos, com pessoas afirmando terem sentido a presença de entidades invisíveis acompanhando os seus passos durante a noite. No sertão da Bahia, numa região conhecida como Chapada Diamantina, há uma aldeia chamada Santo Antônio dos Índios. Moradores locais relatam que uma estranha neblina aparece repentinamente nas noites sem lua, envolvendo a aldeia inteira e tornando impossível enxergar além de poucos metros. Durante essas neblinas, vozes antigas são ouvidas, em línguas indígenas que já não são faladas há séculos. As crianças da aldeia contam que viram figuras vestidas com roupas tradicionais dos antigos habitantes da região, que surgem entre as árvores e desaparecem antes que alguém consiga se aproximar. O mais assustador é que, após essas aparições, pessoas começaram a adoecer misteriosamente, com sintomas que nenhum médico conseguiu diagnosticar. Muitos acreditam que a aldeia esteja sendo visitada por espíritos ancestrais tentando se comunicar ou advertir sobre algo iminente. No interior de Mato Grosso, próximo ao Pantanal, um fazendeiro chamado Carlos relata que sua propriedade tem sido palco de eventos inexplicáveis. Certa noite, enquanto fazia ronda pelo pasto, ele viu uma luz intensa sobrevoando os animais, acompanhada de um som zumbido que parecia penetrar a mente. Os cães da fazenda ficaram inquietos, latindo para o céu, enquanto ele tentava focar a lanterna na luz que subitamente desapareceu. Nos dias seguintes, várias cabeças de gado foram encontradas misteriosamente mutiladas, sem sinais de luta ou presença de predadores naturais. Carlos acredita que o fenômeno está ligado a visitas extraterrestres, mas moradores da região dizem que o que acontece ali é obra de entidades que habitam o espaço entre o nosso mundo e outro desconhecido. No interior do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, moradores falam de uma estrada conhecida como Estrada do Lamento. À noite, motoristas que passam por ali relatam ouvir choros e gritos que parecem vir das matas ao lado da pista. Alguns juram ter visto uma mulher vestida de branco caminhando lentamente à beira da estrada, com o rosto coberto por um véu. Diz a lenda local que a mulher era uma jovem que morreu tragicamente em um acidente naquela estrada, e que seu espírito busca por vingança ou justiça. Testemunhas afirmam que, ao tentar prestar ajuda, a figura desaparece misteriosamente, deixando para trás um cheiro forte de flores murchas. A estrada se tornou evitada pelos moradores durante a noite, e as autoridades afirmam não encontrar nenhuma explicação para os relatos. No interior de São Paulo, em uma região rural chamada Vale dos Sonhos, há um antigo casarão conhecido como a Mansão dos Ecos. Dizem que o local é habitado por presenças que repetem eventos passados de forma incessante, como se o tempo estivesse preso em ciclos. Visitantes afirmam ouvir conversas inteiras, risadas e até gritos que parecem vir das paredes. Uma equipe de documentaristas que passou uma noite inteira gravando no local registrou sons que não conseguiam ser explicados, além de capturar imagens de sombras se movendo de forma errática. A mansão já foi cenário de várias tragédias, incluindo assassinatos e desaparecimentos. Hoje, está abandonada, mas o medo e o mistério continuam vivos entre os moradores da região. Por fim, no interior de Goiás, um caso intrigante aconteceu em uma pequena cidade chamada Rio Bonito. Uma família inteira relatou experiências de poltergeist em sua casa, com objetos que se moviam sozinhos, vozes sussurrantes e aparições de figuras sombrias. O fenômeno começou após a chegada de um antigo espelho, que teria sido trazido de uma propriedade vizinha que havia sido incendiada. Médicos e psicólogos que atenderam a família sugeriram causas naturais, mas os eventos persistiram, afetando a rotina e a saúde mental dos moradores. Após a intervenção de um grupo de médiuns, que realizaram uma limpeza espiritual, os fenômenos diminuíram, mas nunca desapareceram completamente. A casa, hoje, é evitada por moradores e visitantes. Na vastidão de campos isolados do interior brasileiro, onde a modernidade mal toca a terra e o tempo parece andar em círculos, algo inquietante vem sendo relatado por moradores locais. São histórias sussurradas ao pé do ouvido, evitadas nas conversas públicas, mas que se multiplicam entre famílias antigas. Um desses relatos veio de uma pequena comunidade rural no sertão de Minas Gerais, onde uma família inteira afirma ter sido perseguida por uma presença invisível durante 7 noites consecutivas. Tudo começou após um corte de energia inexplicável, que deixou a propriedade em completa escuridão. Na primeira noite, passos pesados foram ouvidos no telhado, embora não houvesse sinais de alguém subindo ali. Na segunda, vozes sussurravam nomes dos moradores, mesmo quando todos estavam reunidos na mesma sala. A partir da terceira noite, sombras começaram a se mover dentro de casa, se arrastando pelas paredes mesmo com as luzes acesas,
como se fossem memórias presas entre os tijolos. A família decidiu dormir junta, trancada num único quarto, mas o que parecia ser uma tentativa de proteção virou um palco para o pavor. Na quinta noite, a filha mais nova acordou gritando e apontando para o teto, dizia que uma mulher estava deitada no forro, sorrindo para ela com olhos completamente negros. O pai subiu com uma lanterna e encontrou marcas de mãos e unhas no pó acumulado entre as vigas de madeira, mas não havia ninguém. No dia seguinte, os animais começaram a agir de forma estranha, os cachorros latindo para cantos vazios da casa, o gado se recusando a comer e as galinhas desaparecendo sem deixar vestígios. Na sexta noite, alguém bateu à porta. 3 batidas lentas, espaçadas, repetidas a cada meia hora durante toda a madrugada. Quando o pai resolveu abrir, não havia ninguém, mas havia pegadas descalças de alguém que andava em círculos ao redor da casa. Na manhã seguinte, os moradores da vizinhança contaram que ouviram gritos vindo da direção daquela casa, mesmo morando a quilômetros de distância. E na última noite, todos os membros da família sonharam com a mesma coisa, estavam dentro da casa, mas a casa estava submersa, como se um rio tivesse tomado conta do mundo, e algo, no fundo, os chamava pelo nome. Histórias como essa não são únicas. Elas se repetem em diferentes estados, com pequenas variações. No interior do Pará, por exemplo, um grupo de pescadores desapareceu por 3 dias após ancorar perto de uma ilha conhecida por ser evitada até pelos mais experientes. Quando voltaram, estavam em choque, com olhares perdidos e todos com os pés queimados como se tivessem caminhado sobre brasas. Nenhum deles conseguia explicar o que viram, mas um deles, em surto, escrevia repetidamente com carvão: "Ele vem de baixo, e ele sabe seu nome." No interior do Maranhão, um sítio inteiro foi abandonado após relatos constantes de um coral de vozes infantis cantando à noite, sempre no mesmo tom, sempre em círculos. Moradores de cidades vizinhas confirmaram que ouviam o som a quilômetros de distância, mesmo quando o local estava desabitado. Há algo que conecta essas histórias. Uma presença. Um padrão. Como se algo estivesse emergindo dos lugares mais isolados, onde as tradições antigas e os pactos esquecidos ainda vivem escondidos entre o mato e a poeira. Talvez um dos casos mais intrigantes venha do interior da Bahia, em uma vila afastada chamada Pedra Seca. Ali, durante a reforma de uma capela, trabalhadores encontraram um altar subterrâneo oculto sob o piso principal. Havia ali uma série de objetos que não pertenciam à cultura cristã: máscaras de barro, bonecos de palha com olhos esculpidos em resina negra e inscrições em uma língua que ninguém reconheceu. Após a descoberta, começaram os relatos. Primeiro, os sinos da capela tocando sozinhos durante a madrugada. Depois, figuras encapuzadas sendo vistas à distância entre as árvores, que desapareciam ao serem seguidas. E, por fim, a freira mais antiga da vila desapareceu sem deixar rastros, deixando para trás um diário onde escreveu: "A fé não protege do que foi enterrado antes da fé." O local foi novamente lacrado, mas desde então, nenhum pássaro voa sobre Pedra Seca, e toda criança nascida desde aquele mês tem olhos de uma coloração acinzentada incomum, como se tivessem herdado algo de quem nunca deveria ter sido acordado. As autoridades, claro, sempre buscam explicações racionais: histeria coletiva, alucinações causadas por substâncias naturais, ecos culturais de rituais antigos. Mas quem vive nesses lugares sabe, ou ao menos sente, que a realidade ali é mais maleável do que aparenta. Quando a noite cai e o silêncio engole os campos, há um sentimento comum, compartilhado por todos, o de que estão sendo observados. Não por algo comum, mas por uma força ancestral, que caminha entre o passado e o presente, escondida nos cantos escuros das casas, nos reflexos distorcidos da água, nas vozes que o vento carrega. E quanto mais ignorada, mais ousada ela se torna. Se você decidir visitar o interior do Brasil e ouvir alguém lhe aconselhar a não sair depois das 22 horas, ou a evitar olhar para os espelhos no escuro, não ria. Apenas escute. Porque talvez esses avisos sejam tudo o que mantém certas coisas onde devem estar, fora da sua vida. E fora do seu corpo.